Você está no Sevencast, impactando mentes, gerando resultados. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o que antes era luxo se torna obrigação. A atualização da NR1, a nova lei, de riscos psicossociais. Nesta agenda, nós falaremos sobre o nosso convidado especial, o contexto social sobre saúde mental, as mudanças desta nova lei, como se preparar dentro das empresas para essa implementação e quais são os especialistas, as normas necessárias para a implementação. Vou falar um pouquinho de mim, quem sou a apresentadora aqui, eu sou Eliane, eu sou cofundadora e palestrante da Seven. Também trabalho como neurocientista, psicanalista, estou me especializando na parte de segurança do trabalho e ergonomia. E também faço um mestrado na Florida Christian University, nos Estados Unidos, em Orlando. Já atuei com mais de 150 empresas, treinando e capacitando empresas de diversos nichos. Já trabalhei ao lado de nomes como Camila Farani, Cafu, Jojota e assim por diante. E como convidado especial, temos aqui o Dr. Josué Garcia, advogado, formado pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado em Direito Tributário, com especialização em compliance e também na parte de Lei Geral de Proteção de Dados, e também reconhecido por sua abordagem estratégica de visão prática na parte do direito, Atua também com excelência aí na parte de assessoria jurídica e também com a parte de prevenção de riscos legais e estruturação de programas de integridade, Josué, é um prazer aqui você estar aqui conosco neste primeiro episódio aqui, abrindo a nosso Sevencast. O prazer é meu e agradeço o convite de estar aqui e participar desse primeiro episódio, para construirmos aí uma parceria. Que bom, esperamos trazer você para mais episódios aqui conosco, Qual que é esse contexto social? O que aconteceu para que essa nova lei fosse implementada, Temos uma matéria aqui no G1 sobre a crise de saúde mental. O Brasil tem o maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. Pensa, de um ano para o outro, mais de 500 mil de pessoas estão afastadas do trabalho por transtornos mentais. Isso é um aumento de quase 70% desses afastados. Josué? Esse quadro é extremamente preocupante para a realidade no mercado de trabalho, Exatamente. Essa informação que o Ministério do Trabalho trouxe e da Previdência a respeito desse afastamento reflete, Eliane, o quão grave está a situação da saúde mental das pessoas. E um recorte importante dessas informações é que 64% desse número de quase 500 mil de pessoas são mulheres. E trazendo isso, por que as mulheres? Essa carga de excesso de trabalho que as mulheres têm, de compromisso. O próprio IBGE traz que mais de 60% hoje das famílias, as mulheres são chefes de família. Então, essa carga excessiva, além do trabalho, a responsabilidade causa ansiedade, depressão para essas mulheres. Então, para a gente ver o quão isso é impactante, hoje crianças com 4 anos de idade sofrem de ansiedade, crianças com 8, 9 anos com depressão. Imagina um adulto que carrega uma carga emocional. O IBGE divulga, que 82% das mulheres, elas ganham menos também que os homens, no mercado de trabalho. Então, é uma realidade que também essa sobrecarga de crescimento profissional nas empresas, por fazer também o mesmo trabalho e ganhar menos, Josué? Isso aí também acaba desmotivando essa tripla jornada da mulher, que às vezes é o quê? É o trabalho, é a casa, é os filhos, é algum empreendimento, algum investimento. Então, esse perfil a gente traz aí de mulheres, 64% são mulheres aí nessa realidade de afastamento. Exato. Por ansiedade e depressão. Alguns especialistas dizem que essa é a quarta onda do Covid. Também, Porque depois de 2020, pós-Covid, esse número de afastamento por ansiedade e depressão, ele só aumentou. Então, agora de 2023, 2024,
esse número cresceu mais de 60%. Então, é um dado alarmante para a população. O que está acontecendo? Tanto que o Ministério do Trabalho trouxe essa atualização da norma regulamentadora, que é a NR1, que é a primeira norma regulamentadora. Para vocês terem ideia, a NR1 já tem mais de 45 anos. Ela é de 1978, a NR1. Então, a gente está falando de 47 anos, que já existem riscos ocupacionais. Então, não é de hoje que isso está surgindo, esses debates, né? Não é de hoje que esse debate está em pauta. Só que a atualização da NR1 trouxe os riscos psicossociais. E o que são os riscos psicossociais? Então, são os riscos que trazem dentro do ambiente de trabalho que causa estresse, depressão, que causa desmotivação. Então, esses riscos psicossociais agora fazem parte, né, do gerenciamento de riscos ocupacionais, do PGR, do Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Eles começaram a identificar que dentro desse perfil de adoecimento, o ambiente de trabalho também pode ser um dos responsáveis, né, Josué? Com certeza, o ambiente de trabalho, ele é responsável. E como identificar isso? Como identificar que se o ambiente de trabalho, ele é a causa do afastamento do funcionário? Então, é isso que a NR1 vem trazer, uma segurança para o trabalhador, né? E se o ambiente onde ele está inserido, o colaborador está trabalhando, ele gera esse risco ocupacional. Quando a gente fala de riscos ocupacionais, a gente prevê, tem que usar EPI, é o risco de barulho excessivo, usar protetor, os riscos químicos que a pessoa está exposta, né? Enfim. Agora traz, então, os riscos psicossociais. E esse ambiente de trabalho, às vezes uma jornada de 8, 9, 10 horas, ela ocupa uma parcela de tempo da vida das pessoas muito grande. Aí imagina você estar inserido dentro desse contexto, talvez às vezes sem expectativas de crescimento, sem um ambiente agradável para o seu desenvolvimento pessoal, profissional. E é aí que entra essa nova norma regulamentadora, a nova NR1, né, para falar e conduzir as empresas para não trazer esses riscos psicossociais para dentro das empresas. Mas esse é um quadro alarmante, né? Um quadro de crise econômica, de fato, porque a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela traz junto com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, um dado assim que é extremamente alarmante. 12 bilhões de dias úteis são desperdiçados globalmente, trazendo uma ressaca aí, uma questão de quase mais de $1 trilhão por ano de perca no mercado de trabalho, né? Isso é algo que, nossa, se as empresas, se o governo, se as instituições não olhavam para isso de forma social, psicossocial, hoje os dados estão falando por si, né, Josué? Exato. Esse dado alarmante, ele mostra um recorte realmente da saúde mental do trabalhador e um recorte também que afeta economicamente as empresas. Por quê? A gente está falando hoje do afastamento de um funcionário, a gente fala do abstencionismo dele, vai estar afastado da empresa. O que a empresa vai ter que fazer quando um funcionário é afastado? Vai ter que contratar outro, tem treinamento, tem queda de produção. Então, isso afeta diretamente o empregador com prejuízos. Então, falando de prejuízos econômicos, mas não só o prejuízo econômico, mas o prejuízo pessoal. O que é o prejuízo pessoal? O que hoje o ativo mais importante, o de maior valor dentro das empresas são os colaboradores. É o profissional. E esse ativo, que tem bastante valor, o empregador tem que estar com os olhos atentos nele, né? Como o seu ativo de maior valor, você tem que cuidar dele, cuidar desse funcionário. E cuidar do funcionário exige algumas medidas práticas, né? Medidas jurídicas, medidas da organização que precisam ser colocadas em prática no dia a dia para mitigar esses riscos, né? E quando tu trouxe ali as informações de quase 1 trilhão de perda de produtividade, a gente pensa que hoje o que mais vem em mente dos trabalhadores é o burnout.
né? O burnout, o estresse excessivo O pela que é carga... o burnout, doutor? Porque às vezes as pessoas falam na internet aí muito sobre, mas não conseguem trazer algo prático para identificar o que é. O senhor poderia falar um pouquinho mais para nós? O burnout nada mais é do que o estresse excessivo por causa do trabalho. O trabalho excessivo, o estresse excessivo, por causa do cansaço, o esgotamento físico e mental do colaborador pelo excesso de trabalho. Esse é o burnout. E desde 2022, isso é reconhecido como doença ocupacional. Desde 2022, isso já é reconhecido como doença ocupacional, né? E quando a gente traz essa doença ocupacional, o burnout, a gente vê assim, carga excessiva de trabalho. Horas extras, muitas horas extras, o funcionário não tem um tempo de descanso. Metas intangíveis. Normalmente a empresa coloca metas intangíveis, como é que o funcionário vai alcançar? O esgotamento psicológico desse funcionário vai nas alturas. O próprio assédio, né? É o assédio moral dentro da empresa. E quando a gente fala em assédio, a gente está falando do que o funcionário ele está exposto ou ao seu gerente ou seu superior imediato a cobranças excessivas. E essa forma de assédio ou ameaças que o funcionário sofre. Enfim, então, isso tudo ele vai estar diretamente ligado ao funcionário e prejuízos diretos ao funcionário. Dentro desse cenário de verdadeira crise econômica mundial relacionada ao mercado de trabalho, quais são os desafios práticos que os departamentos jurídicos das empresas podem enfrentar com tantos afastamentos? Hoje, a gente observa que esses desafios que as empresas estão enfrentando tem que ter uma união de toda a empresa, começando pelo RH, recursos humanos. Depois dos recursos humanos, a gente vem parte jurídica e a empresa de segurança e saúde ocupacional. Isso é importante. Esses três mecanismos dentro da empresa vão ajudar a mitigar esses riscos, identificar e mitigar eles e colocar isso em ação, né? E quando a gente imagina de que forma implementar isso, praticamente nós estamos hoje num quarto escuro, todos os profissionais, tentando achar o interruptor da tomada e ligar uma luz, né, para dar algum direcionamento para as empresas de como agir agora com a NR1. Hoje a gente pode dizer assim com toda certeza que não é uma novidade. Já existia, os riscos psicossociais já estavam inclusos na NR17, já estavam ali, os riscos ergonômicos que a gente fala, né, já estavam inseridos ali, então não é uma novidade. Hoje as empresas têm que ter o PGR, é o Programa de Gerenciamento Ocupacional, já está em prática, isso todas as empresas têm que ter, então não é mais uma novidade. E o que é? Hoje o Ministério do Trabalho ele apresentou um guia para nós, um guia dos riscos psicossociais, o que é, de que forma a empresa pode agir, enfim. Esse guia, inclusive, está disponível no Ministério do Trabalho, online, né, para todas as empresas que quiserem acessar também e saberem mais informação, né? Exato. E sobre a NR1, a norma ela vai entrar em vigor agora no dia 26 de maio de 2025. Ela entrando em vigor, as questões, as sanções, né, e fiscalizações vão somente entrar em vigor em 2026, em maio de 2026. Então, por período de um ano, as sanções não vão estar com validade, mas a norma está em vigor e as empresas podem sim sofrer fiscalização, né, para se adaptar, vão receber ali um auditor. O auditor vai identificar a empresa, vai notificar ela para se adequar, né? Então, não quer dizer que eu não preciso fazer nada. A partir de 2026 que eu vou começar a trabalhar. Não é bem assim, né? Não é. O trabalho começa agora. Começa hoje dentro da sua empresa. Não precisa se adequar para 2026. Até porque os auditores fiscais, a partir da implementação da lei, já começam a atuar, né? Já começam a atuar, exatamente. Por quê? Porque a NR17 já está em vigor e ali já tem os riscos ergonômicos, né? E nos riscos ergonômicos tem os riscos psicossociais.
Então, já está em vigor, vai entrar em vigor no dia 26 da NR1, mas as questões das sanções somente em 2026. E a NR1 ela é obrigatória para todos os tipos de empresas? Obrigatória para todas as empresas. Pequenas, médias, grandes, para todas as empresas. Então, se eu tenho um restaurante ali com 5 funcionários, eu já tenho que implementar essas normas. Tem que implementar a norma. É uma obrigatoriedade legal que a empresa tem que cumprir. E o senhor falou também, doutor, da NR17, né? O que muda da NR17 para a NR1? Na verdade, não há mudanças significativas. Somente foi acrescentado os riscos psicossociais. Né? Só foi essa alteração. Inclusão dos riscos psicossociais que antes não tinha na NR1 e isso foi acrescentado. Então, é uma norma que ela trabalha em conjunto com a NR17, que é a norma dos riscos ergonômicos. Perfeito. E como que as empresas elas podem implementar essa gestão desses fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho? Porque a gente percebe através do contato social com as pessoas, através dos dados, dos estudos, que os problemas psicológicos estão cada vez maiores. E agora com a NR1, atrelando os riscos psicossociais no ambiente de trabalho, como que eu faço para que dentro da minha empresa eu consiga implementar? Eu tenho uma empresa e eu nunca falei sobre isso dentro da empresa. Como que a partir de agora eu já começo a atuar no meu ambiente de trabalho? Eu tenho uma frase que eu gosto de usar normalmente, é que empresas desorganizadas tendem a quebrar na justiça do trabalho. Perfeito. Então, essa informação que eu quero trazer é que a empresa que ela já é desorganizada por si só, desde a parte dos diretores e gestores, ela corre sério risco. E como uma empresa desorganizada vai atender mais essa exigência? Né? E normalmente uma empresa desorganizada ela não tem documentação, ela não tem processo. Né? Tem pessoas, mas não tem processo. Ou tem processo, mas não tem pessoas. É aí que o risco é maior para essas empresas, de serem auditadas, né? de receberem uma notificação e também dos funcionários saírem da empresa e colocarem a empresa na justiça. E como a empresa vai implementar isso? Bem, o que acontece? Primeiramente, tem que identificar se esse ambiente do trabalho ele gera os riscos psicossociais. E como se faz isso? Através de uma aplicação de um questionário. Qual o questionário? Hoje a NR1 não traz qual é o método que possa fazer essa identificação dos riscos psicossociais. E essa identificação, normalmente, ela vai ser feita pelo um ergonomista. Né? O ergonomista vai aplicar esse questionário para esse grupo de funcionários e vai identificar se naquele setor ou na empresa, qual parte da empresa do setor que tem os riscos psicossociais. Qual o questionário que aplicar? Bem, existe hoje várias metodologias. E vai depender do profissional, do seu conhecimento, aplicar o método válido para a aplicação. Nós temos hoje o questionário COPSOC, tem uma HSE que traz ali várias perguntas que possam ser respondidas de forma anônima, né, pelos colaboradores e, a partir dali, identificar se tem ou não um risco. Bom, esse é o primeiro passo. Identificou-se que tem um risco psicossocial dentro do ambiente de trabalho. Identificado esse risco, vamos fazer o gerenciamento desse risco. De que forma vamos fazer o gerenciamento desse risco? Vamos pegar, fazer treinamentos com os gestores. Depois dos treinamentos dos gestores, trazer ali para dentro da empresa documentação. O que é a parte de documentação? A empresa tem a política de cargos bem definidas. Qual é a ocupação, descrição dessa ocupação? Que hoje em dia todo mundo faz de tudo um pouco e não tem uma diretriz, um direcional para que elas possam trabalhar. Não tem um direcional. Né? Normalmente o funcionário é contratado, mas é contratado para fazer o quê? O funcionário se sente perdido. Então as empresas pecam muito pela comunicação com o funcionário. E isso é muito comum, o funcionário se sente perdido.
Então, uma comunicação bem estruturada para a empresa, dizer políticas de cargo, política de salários, né? Código de ética dentro da empresa. As empresas não existem código de ética. Como o colaborador vai se comportar dentro da empresa? De que forma ele vai se comportar? Código de conduta dentro da empresa, principalmente também de vestimentas, né? Para evitar o assédio. Tem empresas hoje que a gente observa que mulheres normalmente são assediadas dentro da empresa justamente pelo modo de se vestir, né? Roupas inadequadas dentro do ambiente de trabalho. Então, tudo isso a empresa tem que ter essa documentação em claro. E além de ter essa documentação, a empresa tem que investir em treinamento dentro da empresa. E como que é o tipo desse treinamento ali? A NR1, ela especifica esse treinamento? Ela não especifica o tipo de treinamento, diz trazer treinamento para dentro do ambiente. Qual o tipo de treinamento? O treinamento vai abranger para os funcionários o que é assédio, o que é assédio sexual, o que é assédio moral, o que é assédio eleitoral, o que é burnout. Então, enfim, abordar e o funcionário ter consciência de quais são os riscos que ele está exposto, né? O que são esses riscos. Também, importante, a empresa tem que adotar um canal de denúncia. O que é um canal de denúncia? A empresa vai trazer um canal 24 horas por dia que traz o anonimato, tá? Que normalmente esse canal de denúncia tem que ser gerido por um terceiro, uma pessoa de fora, justamente para estar isenta, porque às vezes o assediador, ele faz parte da própria equipe, da parte de gerencial ou do próprio RH. Como que o colaborador vai se sentir à vontade para fazer a denúncia? E outra que o assediador, o abusador, ele pode enviesar a pesquisa, né? Enviesar o processo para continuar atuando ali da maneira que mais convém a si mesmo. Né? Exatamente. Então, ele pode até ameaçar o colaborador. Então, isso é muito perigoso. E outra questão que eu acho que é muito importante é o que a empresa investir no treinamento da sua equipe. E quando eu falo em investir em treinamento da equipe, é um treinamento que ele tem que ocorrer de forma constante dentro da empresa. Não adianta fazer uma vez no ano, uma vez na história da empresa, um treinamento sem a continuidade, esse crescimento, essa avaliação contínua. Porque a norma também ela vem dizendo que não adianta só fazer, ela precisa identificar a eficácia do processo, né? E a eficácia do processo é documentação. Então, é a organização da empresa, documentar esses treinamentos. Imagina, conflitos dentro da empresa, conflitos entre gestor, conflitos entre funcionário. Aí, tu vai investir, a empresa vai investir num treinamento para essa parte aí. Para tentar diminuir o conflito dentro do ambiente de trabalho. E diminuindo o conflito, a empresa vai documentar esse treinamento, a empresa vai orientar o funcionário, ele tem como ele vai se comportar dentro do ambiente de trabalho. E é incrível, doutor, porque eu, como palestrante treinadora de empresas, já atendi quase 200 empresas nesse período de experiência. E, às vezes, o empresário, ele vem trazendo dores dos colaboradores, que ele mesmo já falou, já tentou atuar, mas, primeiro, sem documentação, sem comprovar a eficácia dessas ações. E outra, que a sua metodologia não foi embasada em métodos eficazes, né? E também a forma como falou, às vezes ele não consegue administrar de uma forma eficaz. E aí vem uma pessoa de fora, né? E traz essa abordagem em uma metodologia prática, eficaz, que funciona e gera resultado. Então, é necessário essa busca de um profissional especialista de fora, até por questão da cultura, né, de dentro da empresa, para mudar. Porque tem muitas pessoas, o senhor falou ali sobre a questão de abuso, falou também sobre a questão de assédio. Às vezes as pessoas fazem uma piada, né, chamam pelo um apelido, e elas não sabem que isso sim é o assédio, é o abuso. Então, a nova norma, né, a NR1, ela vem trazendo uma diretriz para guiar essas empresas à luz de uma norma eficaz que realmente funcione, né? Porque você vê assédio moral e assédio sexual dentro da empresa. Isso é comum dentro das empresas. E como a empresa vai tratar esse assédio? De que forma ela vai agir durante esse assédio?
Isso é importante, a empresa ter essa diretriz, como ela vai agir, como ela vai identificar. Opa, existe uma reclamação do funcionário há algum tempo sobre que ela está sofrendo assédio sexual por um colega de trabalho. Qual foi a conduta da empresa? Chamou o assediador, conversou com ele separadamente e com a pessoa que sofreu o assédio para tentar entender e documentar isso também, deixar claro, e quais são as medidas que foram tomadas. Retirar o assediador daquele local, até encaminhar a pessoa que foi assediada por um acompanhamento psicológico. Mostrar que a empresa tem empatia pelo trabalhador, isso é muito importante. Mostrar também que a empresa está preocupada com o ambiente da empresa. Para minimizar isso, é exatamente isso que a norma quer trazer. Né? O Programa de Gerenciamento Ocupacional, o PGR, é justamente isso daí. Mostrar de que forma a empresa está tratando esse problema. E tem que ser levado com seriedade essa questão de abuso, de piadas, de apelidos, o que as pessoas chamam de geração mimimi, dá processo. Aí que entra um outro ponto, né? Como a empresa vai tratar isso? Isso que é importante. Como a empresa vai agir diante desses fatos. E quando a gente fala de fazer um adendo, quando a gente fala de assédio sexual dentro da empresa, né, e a pessoa faz uma denúncia, as empresas hoje não têm canal de denúncia, a maioria não tem canal de denúncia, né, mas normalmente leva para o seu superior. E o superior, às vezes, é o assediador, mas leva para a sua diretoria ou para a RH que está sofrendo um assédio sexual. E a forma como a empresa vai investigar isso, de forma séria, trazer pessoas especializadas para isso. Pessoas de fora que têm conhecimento de como lidar com o assédio, de como investigar isso e trazer para a empresa isso documentado. E também, depois que se for comprovado o assédio, tomar as medidas, né, jurídicas cabíveis para o assediador e também a empresa proteger a pessoa assediada. Levar uma assistência médica para ela, uma psicológica também. Então, a empresa tem que pensar o todo. A maioria das empresas, elas atuam, elas fazem no seu dia a dia, na sua rotina ali, ações e permitem os colaboradores manterem esses relacionamentos sem uma diretriz, sem identificar o que de fato é abuso, o que é um transtorno, o que é ou não assédio. Então, existe uma listagem desses riscos, né, de fatores psicossociais relacionados ao trabalho que podem acarretar esses problemas, esses agravos à saúde mental? A NR1, ela traz ali um rol exemplificativo, não um rol taxativo. São exemplos. Então, esse rol exemplificativo, ele pode se tornar um rol aí com mais 10, 20, 30 itens. Né? Mas, assim, de forma prática, vou ler alguns pontos aqui que eu acho que é importante as empresas tomarem conhecimento, né? Um checklist de reconhecimento de fatores de riscos psicossociais dentro da empresa. Esse rol vai trazer alguns pontos que talvez algumas empresas têm, outras empresas não têm. Então, como é um rol só de exemplos. O teu ambiente de trabalho, às vezes, não tem esse risco. Mas, por exemplo, vamos ver um perigo. Trabalho realizado sem pausas pré-definidas para descanso. Opa, eu tenho a minha empresa, isso aí, eu não tenho política de descanso? Não está definido quanto tempo eu vou trabalhar e descansar? Qual é o horário? Um horário definido? Não tem. Então, isso aí é passivo. Olha só, o que isso pode trazer com possíveis danos à saúde? Fadiga muscular, estresse e esgotamento mental, LER, DORT. Então, se a pessoa não tem uma pausa, trabalha direto, vai trazer algum risco. Inclusive, doutor, uma vez eu cheguei numa empresa, a gente realizou um treinamento e a empresária, a profissional, né, ela trouxe para mim que era um grande benefício para a empresa, que ela trazia como benefício uma pausa de 15 minutos. Então, esse é o grande problema. Os empresários, eles não entendem a importância desse tipo de diretriz. Uma pausa não é um benefício,
É algo necessário para a saúde mental, né? Então, o que antes era algo como um luxo, que é o tema do nosso podcast, hoje a lei mostra, a NR1 mostra a obrigatoriedade. Então, a pausa, como o senhor vem trazendo, não é simplesmente um benefício para as empresas. É obrigação, é lei, né? É obrigação. E olha só, outros pontos que são, acho que, interessantes. A necessidade de manter ritmos intensos de trabalho. Opa, a empresa tem essa necessidade de manter intenso, o trabalho, tem que trabalhar. Essa semana nós temos uma entrega para fazer, um pedido. Todo mundo vai ter que fazer hora extra, obrigatoriamente. Então, o funcionário se sente pressionado. E pressionado, a ansiedade dele brota. Uhum. Né? E, além disso, o ambiente que ele está inserido em casa também. Né? A gente pode ver hoje de que algum dos fatores que levam à ansiedade e depressão são problemas familiares, né? da relação, problemas financeiros, tira a paz das pessoas. Uhum. Então, as pessoas já vêm de casa com uma predisposição. E chega no ambiente de trabalho, tu está exposto a esses Às vezes é o gatilho que faltava. É o gatilho, exatamente. Um gatilho que faltava para desenvolver uma doença mental. Ansiedade, depressão. Sem contar que antigamente as empresas e a vida profissional e a vida pessoal era dividida, né? A gente achava bonito dizer, aqui eu desligo o botãozinho e sou só profissional. Agora eu chego em casa e sou a pessoa, né? Isso não existe mais. Essa fusão na saúde mental das pessoas mostram isso. Esses afastamentos mostram isso. Às vezes a pessoa, como o senhor falou, tem a predisposição do ambiente familiar, chega na empresa, é o gatilho que faltava para uma doença ocupacional. Então, é muito além da vida profissional e pessoal. É essa fusão dos dois mundos, né? Exato. E há só outros riscos. Trabalho noturno, a monotonia, trabalho com utilização rigorosa de metas de produção, trabalho remunerado por produção, cadência de trabalho imposta por um equipamento. Aí, quando a gente fala por um equipamento, trabalho numa linha de produção, o equipamento ele produz uma peça por minuto, a cada 30 segundos, enfim. Então, o funcionário tem que se adequar ao andamento da máquina. Produção. Da máquina. E não ao ritmo dele. Causa fadiga, estresse, cansaço, desmotivação. Então, esse checklist a gente pode, né, essa lista ser enorme, trazendo todas essas questões, né? Excesso da jornada de trabalho, falta de autonomia no trabalho. A pessoa tem que se sentir pertencente ao ambiente de trabalho, né? Ter ali o poder de escolha em como direcionar também a sua demanda, né? Exato. E a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão de vida pessoal, vida profissional, né? Essa identificação e avaliação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho incluem aspectos da vida do trabalhador fora das suas atividades de trabalho? E se sim, como assegurar também essa aplicabilidade da lei perante os contextos externos de falta de saúde mental? Às vezes o colaborador, o funcionário, ele tem uma vida, né, que ela não tira um tempo para si, a pessoa não cuida de si, não faz uma terapia, não busca ajuda pessoal, e aí dentro do trabalho, a pessoa já tem essa predisposição. Só que ali, olhando para a segurança das empresas, como eu identifico esse colaborador que já tem essa predisposição, mas ainda assim eu asseguro que as minhas normas e a aplicabilidade da lei está correta dentro da minha empresa? Como eu asseguro a minha empresa disso? Correto, boa pergunta. Vamos lá por etapas. A primeira etapa, como eu disse antes, empresa desorganizada quebra na Justiça do Trabalho. A empresa que ela tem uma gerência, uma organização, ela já tem pesquisa de clima da organização, certo? Qual é o clima dentro da organização? Qual é o clima dentro do ambiente de trabalho? A empresa tem esses dados. Tem empresas que não têm. Hoje, acredito que 95% ou mais das empresas não têm pesquisa de clima de organização. Começa por aí. Nem sabe o que os colaboradores estão sentindo no ambiente de trabalho, né? Não sabe. Tem não tem ideia. Aí o que acontece? Muitas empresas têm afastamento pelo INSS por
por fatores, ou que seja, doenças ocupacionais. E das doenças ocupacionais nós temos o burnout, nós temos ansiedade e depressão. A empresa tem gestão de afastamento. O que é gestão de afastamento? Recebeu ali o atestado, tem um afastamento de 15 dias, certo? Vai para o INSS, fica ali afastado, volta, né? Tem 12 meses de que ela não pode ser demitida, certo? A empresa tem um problema. As empresas fazem essa gestão? Não fazem. Não faz gestão de... Eles não junto com a medicina de trabalho, a SST da empresa, esse trabalho conjunto entre os dois, o médico de trabalho, vão identificar se é um ambiente de trabalho ou se essa pessoa já tinha uma predisposição. E ajudar essa pessoa, encaminhar ela para um psiquiatra ou para um psicólogo, entender o que está acontecendo. Uhum. Né? Então, chegamos nesse ponto aí. Outro ponto também, que fique bem claro, os riscos psicossociais não vão identificar o indivíduo. Os riscos psicossociais são os riscos da empresa. Não é avaliado a vida do colaborador. Não é avaliado a vida do colaborador. Isso que fica bem claro, coisas completamente diferentes. Uhum. A questão, a avaliação psicossocial do indivíduo é um psicólogo que faz, ou um médico do trabalho que vai fazer isso daí. Isso é dissociado, né, da questão da organização. São coisas distintas, certo? Então, as pessoas confundem muito, o empresário confunde muito isso daí. São coisas distintas, tá? As empresas, então, podem ficar tranquilas, porque o que precisa se assegurar é que dentro do meu ambiente de trabalho, eu tenho essa gestão de gerenciamento dos riscos psicossociais. Então, eu garanto que dentro da minha empresa é um ambiente de confiança, é um ambiente de tranquilidade, é um ambiente que eu possa falar com o meu gestor de uma forma tranquila, denunciar abusos ou possíveis riscos que eu tenho. Então, a empresa ela vai fazer esse gerenciamento de risco psicossocial através do ambiente de trabalho. Da vida da pessoa para fora ou aquele sintoma que ela já tem, essa predisposição que ela tem, eu não preciso me preocupar. O que eu preciso me preocupar é que dentro do meu ambiente de trabalho eu estou assegurado e eu estou aplicando a norma que a lei me direciona, né? Exatamente. A empresa, ela tem que adotar, juntamente com a SST, a sua empresa de medicina do trabalho e com o médico do trabalho da empresa, tem que adotar um procedimento de que todo o afastamento, todo um possível afastamento, ele tem que ser documentado. Essa documentação ela é importante para uma questão de um processo judicial. Essa organização, o RH, tem essa documentação guardada com o histórico do funcionário. Né? O próprio prontuário médico, que o médico do trabalho tem do funcionário, que relatou alguma vez alguma questão, uma predisposição que o funcionário estava sofrendo, enfim. Então, essa parte da documentação, ela é essencial para a empresa. Até compartilhando algo bem pessoal que eu lembrei agora, eu passei, uns anos atrás, por esse processo, né, de afastamento da empresa. E, na época, não se chamava de burnout, né, é recente esse termo. Mas eu lembro que a minha chefe, ela colocava uma mesa, a minha mesa, ela mudou de lugar e me colocava num canto separado de todos, virado para a parede, sabe aquele aluninho que fez coisa errada na sala e a professora bota no cantinho da disciplina? Isso para uma pessoa adulta, uma profissional, né, qualificada, que tinha cargo de confiança dentro da empresa. E, consequentemente, foi desencadeado outras coisas, né, como essa depressão, esse burnout que eu passei há uns anos atrás. Então, é isso que as empresas elas precisam acordar e mudar. Porque antes as pessoas falavam de uma forma no achismo, baseado em algo que elas tiravam da própria cabeça. Hoje em dia não, é lei, é obrigação. As empresas, os gerentes, os chefes, os empresários, eles precisam ligar e seguir essa norma, seguir essa diretriz de fato para conseguir um resultado e garantir que a sua empresa não está sendo aí um gargalo de doenças ocupacionais, né? Só que com todas essas mudanças na norma, com toda essa aplicabilidade da lei, como que eu posso proceder a partir de agora? O que eu, empresário, empresária, devo fazer especificamente dentro da minha empresa? Bem, acho que
Acho não, eu tenho certeza. Como a empresa vai adotar? A partir de agora, métodos, adotar documentação, montar uma equipe multidisciplinar. E quando eu falo essa equipe multidisciplinar, eu falo de médico do trabalho, eu falo do engenheiro de segurança do trabalho, eu falo talvez de um psicólogo que a empresa quiser contratar, eu falo de um RH bem treinado, gestores bem treinados, eu falo do jurídico também bem preparado, que vai orientar essa empresa ao caminho que deve seguir. Eu sempre falo que o compliance dentro da empresa, ele é muito importante para a saúde e continuidade do negócio. Uma empresa que aplica o compliance, e isso que eu falo do compliance, eu falo da parte desde políticas, organização, bem definidos, a estrutura anda. O que a estrutura anda? A empresa, ela começa a ter processos e pessoas, essa roda aqui bem definida, que cada pessoa faz, qual é o seu papel dentro da empresa, automaticamente a empresa vai acabar adotando, o próprio gerente, o próprio funcionário vai acabar adotando o que a empresa emana, essa política que a empresa emana, que é o quê? Valorizar o colaborador, valorizar o ser humano. Quando um gestor está de frente de um colaborador, ele tem que enxergar ali uma pessoa. É esse amor, o amor ao próximo, essa cultura do amor ao próximo. Essa é uma cultura que a gente deveria de adotar, todo mundo deveria adotar. Não deveria ser só mais um número, né? Não deveria só nem ser como uma diretriz de que a Bíblia diz, ou que o cristão deve usar. Não. Acho que todos devem adotar essa questão do amor ao próximo. E quando a gente olha para o próximo, a gente tem que enxergar ele com os seus potenciais e também enxergar as dificuldades que a pessoa tem. E estender a mão para ela. E a Bíblia diz, né, que o amor de muitos esfriariam, né? E hoje em dia a gente vê isso em prática, em dados, dentro das empresas, e isso é uma amostra da nossa sociedade. Antigamente a gente via muito naquela a gestão, né, autoritária, que a pessoa simplesmente baixava as orelhinhas e fazia o que precisava pelo medo de desemprego, pelo medo de ter a renda ali necessária para sustentar a sua família. E hoje os tempos mudaram, esse adoecimento mental é algo extremamente problemático, é uma crise econômica, não é algo achismo ou algo que a gente não deve se preocupar. A gente fala muito sobre isso e as empresas, a nova norma, ela está usando isso para que seja seguida. Causa problemas, causa multas e vai trazer aí problemas financeiros para as empresas que não seguirem, né? E comunicar os colaboradores. A falta de comunicação dentro das empresas é uma das coisas mais problemáticas que nós vemos hoje. A gente visita inúmeras empresas, temos contato diretamente com os empresários e os colaboradores e eles não se comunicam, eles não se falam. As pessoas, elas estão cada vez mais distantes. E a gente sabe que a tela, hoje, o uso de telas, ela dificulta essa humanização do processo. Tu falou muito, né, doutor, sobre a questão do amor ao próximo. Aonde a gente fica nesse assunto, né? De amor ao próximo, de ter uma empresa que realmente siga diretrizes, que siga algo que realmente impacta a vida do colaborador, né? E de uma forma análoga aos fatores ergonômicos, a gente pode também ir pelo caminho de realizar a observação das atividades, né? O guia vem trazendo isso, incluir o diálogo com os colaboradores, utilizar as pesquisas padronizadas que o senhor trouxe para nós também, sendo que existem muitos instrumentos aí validados que o senhor falou, tanto nacional quanto internacionalmente, trazer essas oficinas de auxílio e moderação, como workshops, essas coisas, e também utilizar essa combinação de todas essas práticas. Podemos dizer, então, que é algo multidisciplinar para todas as áreas, né, Josué, tanto na área pessoal quanto profissional, né? Exatamente. O que a empresa tem que adotar a partir de agora é adotar uma política diferente, uma política humana direcionada à saúde mental do trabalhador. Não só saúde mental, saúde física, porque ambos caminham juntos. Funcionários funcionários felizes vão produzir mais. Um ambiente saudável dentro da empresa vai produzir mais. Você vai ter menos afastamento, você vai ter mais produção. É uma equipe. Esse olhar humanizado
da empresa, e quando eu falo olhar humanizado, eu quero dizer que é um olhar da direção, dos gestores, para dentro do ambiente de trabalho e enxergar aquele colaborador como um meio e como a mão para a empresa, uma mão amiga. Todos estão de mãos dadas junto. Eu sei que de forma prática isso é um pouco difícil, porque quando a gente lida no ambiente de trabalho, ele lida com personalidades diferentes. E quando a gente fala em personalidades, às vezes as personalidades se chocam. E esse choque de personalidade, claro que gera conflitos. Como diz o ditado, dois bicudos não se beijam, né? Exatamente, dois bicudos não se beijam. E como vai gerenciar os conflitos dentro da empresa? De que forma eu vou gerenciar os conflitos? É extremamente difícil, mas com pessoas capacitadas, com paciência, com metodologia, com processo, é possível reverter isso aí, esses conflitos dentro da empresa. E como a gente vai implementar isso? Com políticas com a maior transparência possível com o funcionário. E quando eu falo transparência, o óbvio também precisa ser dito. O que é óbvio que precisa ser dito? Às vezes, no ambiente inserido ali do trabalho, o cuidado pessoal da pessoa, tomar banho, usar uma roupa adequada, né? Usar palavras adequadas com o colega, pedir com licença, por favor. Isso são coisas que é do cotidiano que se esqueceu, se perdeu. Às vezes um colega entra dentro da sala, não dá bom dia para o outro. O que o colega vai pensar? Ele tem alguma coisa comigo? Aí começa a gerar um conflito. E às vezes a falta de comunicação, às vezes não. A falta de comunicação ela é responsável por grande parte dos problemas das empresas. E ter pessoas capacitadas dentro da empresa. E quando eu falo pessoas capacitadas, investir em treinamento. Palestras, pessoas que vão falar sobre neurociência, pessoas que vão falar sobre relacionamento, conflitos. Isso é importante. A empresa está investindo no capital humano. E esse investimento do capital humano, ele vai trazer, sim, resultado para a empresa. Mas também tem o papel de quem? A gente, vamos lá, agora todo o ônus cai para o colo do empresário? Essa é a grande pergunta, né? Todo o ônus cai para o colo do empresário? Não. O colaborador também tem responsabilidade. O colaborador, ele tem as suas responsabilidades de entregar aquilo que ele foi contratado. Numa entrevista de trabalho, os RHs perguntam, o colaborador sempre diz que ele é proativo. O colaborador sempre diz que ele entrega todas as tarefas. E quando tu entrevista ele, é o melhor colaborador possível. Mas na prática é outra realidade. Na prática, os RH sabem que a prática é outra realidade. As pessoas se ofendem por qualquer questão. Então, para que isso não ocorra, a empresa tem que ser transparente com o funcionário. O que eu digo transparente? Ter uma política dentro da empresa correta. Olha, aqui, funcionário, tu está sendo contratado, aqui está a tua política de cargo e salário, está aqui. Tu vai trabalhar, você pode trabalhar 1 ou 2 anos, você pode fazer pular de cargo, né? Política plano de carreira, de plano de carreira para as empresas, para os funcionários. Quanto tempo de trabalho tu vai investir na tua carreira, tu vai estudar, a empresa vai te ajudar. Enfim, deixar isso claro, transparente, e o funcionário fica mais tranquilo. E, na verdade, a NR1, ela traz uma segurança não só para o colaborador, para as pessoas que estão trabalhando na empresa, mas também para o próprio empresário ficar mais tranquilo para aplicar isso. Porque ele pode dizer, se amanhã depois ter algum processo, alguma multa, ele vai garantir que a parte dele foi bem aplicada, foi bem feita, que a parte dele está coberta. E não só o colaborador vai ali trazer alguma questão e a empresa não tem como provar. Então, a NR1 ela é benéfica para ambos os lados, para o ambiente de trabalho, para o colaborador que está crescendo, quer se desenvolver, quer ter um plano de carreira dentro da empresa, e também para o empresário provar que ele traz esse ambiente. Porque como tu falaste também, né, doutor, que a empresa ganha com um profissional que tem uma motivação, que ele entende o seu propósito, ele tem uma rotina, tanto no ambiente profissional como pessoal, voltada ao sucesso pessoal em todas as áreas da vida. Eu trago muito nas palestras, que é uma frase de Henry Ford, que ele fala: a rotina é o suporte invisível para grandes realizações. Quando eu coloco na rotina da minha vida pessoal, ela vai respingar com a minha vida profissional, não adianta. Então, o profissional que ele quer crescer, que ele quer se desenvolver, a NR1 é para ele também.
porque ele vai entender que a empresa está assegurando a parte mental, da saúde mental, psicossocial, e também vai ser um pilar, uma escada para essa construção de sucesso. Então, para ambos os lados, a norma, ela vem como sendo algo benéfico para aplicar, né, doutor? A norma, ela vai trazer segurança. Segurança jurídica para a empresa e segurança também para o colaborador, correto? A empresa que é séria, a empresa que trabalha de forma correta e de forma transparente, como eu comentei antes, ela, com certeza, isso vai ser tranquilo para ela. E também vai ser tranquilo para o funcionário também, que vai estar inserido nisso, né? Eu gosto também de trazer um exemplo bem interessante. Ambientes estressantes. E quando a gente fala em ambientes estressantes, vamos trazer assim hoje um pronto atendimento de um hospital, um pronto-socorro, onde a equipe que está ali está em intensa trabalho e tu está lidando com pessoas que estão ali com risco de vida, né? E qual a carga de estresse dessas pessoas? Nossa. É altíssimo. Como as pessoas lidam com isso? Tem uma pesquisa, acho que é do Hospital Sírio-Libanês, se eu não me engano, de São Paulo. Essa pesquisa da própria cultura do trabalho e pesquisa também do clima organizacional. E, incrível que pareça, as pessoas dentro da emergência que trabalhavam lá tinham um índice de satisfação acima de 80%. E um ambiente altamente estressante. Porque estava fazendo bem ao próximo, né? As pessoas se sentiam bem. O trabalho é cansativo? É cansativo. O trabalho acaba sendo estressante, sim. Mas, ao mesmo tempo, trazia satisfação para as pessoas. E essa parte de satisfação, o ser humano, ele se sentia satisfeito, o ser humano se sentia valorizado. E quando a gente traz se sentir valorizado, a gente mostra realmente essa questão que a empresa se preocupa com o funcionário, está trazendo. Perfeito. E qual a NR1 ali, o guia, ele descreve o especialista necessário ou metodologia ali para cumprir a NR1? A NR1 não aborda qual é o profissional adequado. Não diz que pode ser a NR1 não, tem que ser um profissional que tem que ter conhecimento do assunto. Pode ser um médico do trabalho, pode ser um engenheiro de segurança do trabalho, pode ser um ergonomista, enfim, todos esses profissionais estão capacitados. Mas sem ter o conhecimento adequado, ele pode conduzir esse processo dentro da empresa, da adequação à NR1. Perfeito. O guia que está sendo a base aí para o nosso estudo, né? O guia da NR1, que está disponível aí no Ministério do Trabalho, ele traz aqui estratégias de condução do processo de identificação de avaliação de risco. Então, primeiro é a observação da atividade do trabalho, a realização de oficinas, treinamentos, palestras e também um questionário de pesquisa padronizada aí, para que isso possa ser cumprido, né, identificado esse processo, né. E dentro desse início dessa aplicação, que agora em maio está sendo colocada em prática, qual que é o melhor caminho para iniciar essa jornada a partir de agora? Porque está todo mundo falando sobre isso, os empresários estão preocupados. Como que o empresário deve atuar a partir desse primeiro momento? Quais são as diretrizes a partir de agora? Primeiro o empresário deve procurar dentro da sua equipe pessoas capacitadas. Bem, dentro do teu ambiente de trabalho, tua empresa tem pessoas capacitadas para isso? Se tiver, elas podem conduzir. Caso não, procura uma ajuda profissional. Isso, ajuda profissional, tu pode obter hoje com um ergonomista, tu pode obter por um médico do trabalho, um psiquiatra. Então, essas pessoas vão saber conduzir de maneira correta como proceder. O primeiro passo é realmente identificar se o ambiente de trabalho traz esse risco. E como a gente faz isso? Através de aplicação de questionários. Isso vai identificar. Identificado os riscos que o ambiente de trabalho tem, aí passa para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Bem, agora quais as medidas que serão tomadas? Quais são as medidas? Identificar, depois de identificar, treinar,
tentar mitigar esses riscos, programas contínuos. Então, esses são os passos iniciais que a empresa deve tomar. Tá? Perfeito. Acho que a gente tem aí um conteúdo valioso para quem está iniciando nesse processo da implementação do NR1. Obrigada pela presença, doutor. Se quiser deixar o teu contato aí para caso alguém queira entrar em contato, tirar dúvidas com o senhor. O meu contato pode ser por e-mail contato@josuegarcia.com.br ou telefone 54991028125. Agradeço, Eliane, pelo espaço. Esse é o Sevencast. Eu acho que vai ser uma ferramenta importantíssima para os empresários se atualizarem e com certeza, para a sua empresa progredir. Obrigada pela parceria de muitos anos aqui conosco, né, doutor? Fica aí o contato também, @7intelligence7 ou o meu Instagram, @ElianeFrancaReis_, para quem quiser acompanhar e seguir mais informações. Obrigada pela audiência, agradecemos a todos.